Você sabia que existe uma maldição sobre todas as pessoas que adoram imagens de escultura? É por isso que mesmo você mostrando a palavra de Deus para elas, explicando tudo claramente, elas não compreendem. Entenda por que isso. Em Salmos 115 diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dai glória, por amor da tua benignidade e verdade. Somente ao Senhor devemos dar glória. As nações, o mundo, o homem carnal, ele vai fazer uma pergunta para nós, ó: por que dirão as nações com seus deuses, com seus ídolos? Onde está o seu Deus? Sabe, elas não entendem nós como cristãos, nós como povo de Deus. Eles vão dizer: cadê o Deus de vocês? O nosso Deus está ali. O nosso Deus é visível, o nosso Deus nós carrega, o nosso Deus nós tem. Cadê o Deus de vocês? Mas qual é a resposta que nós devemos dar? Quando as nações nos perguntarem: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus, no versículo 3, está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Nós só devemos falar isso. A nossa fé, irmãos, não precisa de ver, de tocar. A nossa fé, ela vem porque nós entendemos a palavra de Deus. E nós cremos que Ele existe. Amém? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que Ele lhe apraz. Os ídolos, o que é um ídolo? Vamos ver aqui o que é um ídolo diante da palavra de Deus. Os ídolos deles quem? Das nações, dessas pessoas que não entendem da palavra de Deus, são prata, ouro, obra das mãos dos homens. O que é um ídolo? É algo que é feito pela mão de um homem. Esses ídolos, eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, você vê que é parecido com uma pessoa, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de suas gargantas. A maldição é essa: torne semelhante a eles todos os que os fazem e todos os que nele confiam. Se você confia em algum ídolo, em alguma coisa feita pela mão de um homem, se você confia ou se você faz, você está debaixo dessa maldição, porque a palavra de Deus disse: torna-se semelhante a eles, aqueles que o fazem e aqueles que nele confiam. É por isso que mesmo você mostrando a palavra de Deus para elas, explicando tudo claramente, elas não compreendem. Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo 20, os mandamentos de Deus que é tão conhecido por todos, mas tão desobedecido. Não terás outros deuses diante de mim. É o que Deus ele pede. E o segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. É proibido fazer uma imagem de escultura? Não. Você fazer de um animal, você fazer... É errado você se prostrar, você crer, você pensar que ele é uma divindade, você venerar, você usando aquilo como mediador entre você e Deus. Não, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Então a proibição da imagem está em ser uma imagem que você vai venerar, que você vai adorar, que é a mesma coisa. Não farás para ti imagens de escultura. Olha o que a palavra de Deus disse lá, olha. Ídolos são imagens feitas pelas mãos dos homens. Não farás para ti imagem de escultura de quê? Nenhuma semelhança do que há em cima nos céus. Observe. Nada que seja semelhante ao que há lá em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu preciso de algum ídolo, de alguma imagem, de qualquer coisa que seja para me chegar diante do Senhor? Não, não terás outros deuses, quer dizer, colocou com D minúsculo, que representa ídolos. Vocês que criaram, são criação das mãos dos homens. Não farás para ti imagem do que há em cima nos céus, para que esses se tornem deuses diante de vocês. Também diz: não façam imagens do que há aqui embaixo na terra. O que há aqui na terra? Homens e animais. Então se proibiu até a própria imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Será que nosso Jesus é essa imagem que criaram, que não tem como ninguém comprovar como era Jesus? Então escolheram esse Deus grego, né? Colocaram ele com os olhos azuis, cabelo louro, grande, comprido, liso, de uma aparência bonita, estética. Quando o profeta Isaías disse que, olhando-nos para ele, não víamos nada que o pudéssemos desejar. Então se proíbe fazer essa imagem de Jesus. Se proíbe se fazer a imagem de qualquer pessoa ou de animal sobre essa terra. Você lembra que quando o irmão de Moisés, Arão, fez um bezerro de ouro, isso desagradou muito a Deus. E muitos pagaram um preço muito alto pelaquela idolatria. Por quê? Porque foram feitos pelas mãos de homens, algo semelhante aqui da terra.
foram proibidos do que há no céu, embaixo aqui na terra e debaixo das águas. Qualquer semelhança, né? Criar algum Deus, alguma pessoa que seja de mediador entre nós e o Senhor. Nós chegamos a Deus por crer em Jesus Cristo, pela fé. Eu não preciso ver. Bem-aventurados são os que nunca me viram, mas assim o creram. Crerão, é o que o Senhor disse a Tomé. Então você deve estar se perguntando, né? Mas por que tantas imagens no meio religioso? Se a palavra de Deus não aprova. Por que isso? Todo erro começa com uma boa intenção quando a gente coloca de lado a palavra de Deus. Sabe, as primeiras imagens dos apóstolos, pessoas boas de Deus, homens grandes de Deus, de Maria, servo de Deus, do próprio Filho de Deus, surgiram de uma forma estratégica de evangelizar aquela massa, aquela comunidade que não tinha leitura, sabe? Naquele tempo o povo não tinha estudo como tem hoje. Então eles pensaram, como evangelizar esse povo? Então vamos fazer imagens. Não é para eles adorarem, é para eles aprenderem. É uma forma de fazer eles conhecerem da verdade. Então todo o início dessa ação veio com a boa intenção, mas a nossa boa intenção não substitui a palavra de Deus. Eu vou deixar aqui 3 exemplos diante da palavra de Deus, esse livro inerrante, histórico da nossa fé. Toda a nossa fé é fundamentada, né, nesse livro que vem desde Moisés, né, desses livros. Vou dar apenas 3 exemplos. Pedro, quando estava vivo, quando se prostraram diante dele no livro de Atos, ele repreendeu, ele disse, não, o que vocês estão fazendo é coisa tola. João, o apóstolo amado de Jesus, quando recebeu a revelação do livro de Apocalipse, quando ele viu o anjo, ele se prostrou diante dele, aquele anjo que revelava todas aquelas coisas. O anjo repreendeu a ele e disse, não faça isso, eu sou um conservo seu, adora a Deus. E o exemplo também da mulher mais bem-aventurada entre todas, Maria, a mãe de Jesus, né, do Deus encarnado. Nunca se viu diante da palavra de Deus ela tendo nenhum seguidor, pessoas se prostrando diante dela, discípulos dela, mas pelo contrário, ela apontava para quem? Para Cristo, o sacrifício perfeito que nos levava a quem? A adorar a Deus. Olha o que diz aqui em Isaías 42, no versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Né? Às vezes criam-se louvores para servos de Deus por ignorância. A maioria das vezes com intenção boa, mas a nossa intenção não substitui a vontade de Deus. Amém? Diante de toda a palavra de Deus, que foi apresentado apenas esses 3 exemplos que eu dei, né? Diante de todos que eu poderia citar aqui, diante desse vídeo, se eles não permitiam em vida adoração, prostração, culto a eles, louvores a eles, em vida, eles permitiriam depois de mortos? É meio contraditório isso, não é verdade? Mas talvez você está me questionando nesse vídeo aqui, dizendo, não, mas eu já vi pessoas adorarem uma imagem de escultura e serem curados. Eu já vi pessoas adorarem uma imagem de escultura e aconteceu um milagre. Existe base bíblica para isso? Existe. Oséias, no capítulo 4, no versículo 12. O meu povo consulta a madeira, e a sua madeira lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da justiça de Deus, do que é justo, do que é reto. Sabe, aqui logo no versículo 6 tem um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Quando nós tentamos fazer o que nós achamos, o diabo ele achou que poderia parecer com Deus. Ele não quis consultar a vontade de Deus, porque o Criador que nos diz o que é certo e o que é errado. Ele que nos fez, ele que nos dá a lei, tudo é dele. Então quem somos nós para dizer o que é certo ou o que é errado se não estivermos diante da palavra de Deus? E para mim encerrar esse vídeo, né, será que as imagens ela têm poder de amaldiçoar ou de abençoar a vida de uma pessoa diante da palavra de Deus? Sabe, talvez ao ver esse vídeo você se ofenda um pouco comigo, porque talvez você acredita nessas coisas, você foi ensinado dessa forma. Mas amigo, eu queria falar como o apóstolo Paulo, o que importa é nós agradarmos a Deus e não aos homens. Amém? O que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, de qualquer outra religião que tenha a Bíblia, olha o que a palavra de Deus diz. Não tenhais receio delas, ele está dizendo, olha, não tenham medo delas, pois não podem fazer o mal, nem tampouco podem fazer o bem. Então tá aqui a palavra de Deus, irmãos, não é a minha opinião, tá bom? Eu não iria falar nada que te levasse ao mal, tá bom? Então não tema. Eu já conheci pessoas que às vezes brincaram com o ídolo de outra religião, ou até mesmo da nossa própria fé, e às vezes ficaram com medo, né? Se você não tiver entendimento, você perece por ele, como diz a palavra de Deus. A ignorância destrói a pessoa. Se eu começar a convencer você que essa escova de dente aqui que eu uso para fazer serviço aqui, ela é sagrada, ela não pode ser tocada de maneira nenhuma, ela tem um grande poder místico, e eu começar a encher a tua cabeça de fábula, se eu disser que a última pessoa que tocou nela morreu, ficou doente, se a pessoa crê nisso, e ela não tiver entendimento, e ela tocar, ela vai ficar doente. Por quê? Porque ela é destruída pela ignorância. A própria palavra de Deus diz no versículo atrás que eu falei, porque quando a pessoa é curada, ela não é curada pela imagem, mas ela é curada pelo próprio engano, que só faz afastar ela de Deus, sabe? Pela a fé enganosa que ela tem. Então elas não podem fazer mal
e nem tampouco fazer o bem. Quando você tem esse entendimento, você é livre dessa ignorância. Mas quando você não tem, você pensa se tocar, se fazer alguma coisa errada, você vai pagar um preço. Se você tocar, você é abençoada. Então eu ensinei aqui diante desse vídeo, né, que a imagem ela pode sim te abençoar, ela pode sim te amaldiçoar. Isso se você crê. Isso cabe a você. É você que está fazendo isso com você. Porque a palavra de Deus deixa bem claro. Elas nada podem fazer. Que Deus ele abençoe a sua vida. Se esse vídeo contribuiu de alguma forma para abençoar a sua vida, para trazer entendimento, sabe, não confie em mim, tá bom? É o que eu peço diante dessa palavra, eu sou o pastor Naftali, mas confie na palavra de Deus, nesse livro histórico. Né? Muitos morreram queimados, enforcados, mas esse livro é especial, esse livro é sagrado. Deus ele preservou até hoje, diante de tantas mortes e perseguições, queimaram tantas dela. Mas se ela existe até hoje, irmãos, ela é sagrada, ela é divina. Mas ela não me vale de nada se ela é fechada. Ela não me protege de nada. O que ela faz na minha vida é a transformação quando eu a aprendo. É quando eu entendo da palavra de Deus que eu usufruo. Lembre-se, um celular que você não sabe mexer, você não usufrui de nada dele. Não adianta você dizer que tem um celular do mais caro do mundo, se você não sabe mexer, você não entende dele. Assim não adianta nós termos a palavra de Deus, se nós não a compreendermos. Ela não vai nos servir de nada. Então até o próximo vídeo, gente. Deus nos abençoe.